Imagine um mundo onde tudo o que conhecemos está prestes a mudar não por acaso, mas por forças superiores que, silenciosamente organizam o destino de cada ser. O que estamos vivendo agora é apenas o início de uma transformação planetária que vai além da matéria, tocando diretamente o espírito. Será que estamos prontos para enfrentar essa grande colheita espiritual? Neste vídeo, você descobrirá verdades que têm sido reveladas por séculos e que hoje se desenrolam diante dos nossos olhos. A Terra se reorganiza e, com ela, nossas almas são chamadas a uma nova era. Você está preparado para compreender o seu papel nesse processo? Pelas leis imutáveis que regem a vida, os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, são atraídos para seus afins. Esta é uma lei magnética, que determina como as energias se unem ou se repelem. Um exemplo simples disso está em nossas amizades. Quantas vezes nos encontramos rodeados de pessoas que parecem compartilhar os mesmos ideais e comportamentos? Isso não é por acaso. Atraímos o que vibramos. E assim, grupos de espíritos, tanto na Terra quanto no plano espiritual, se unem para objetivos específicos, sejam eles voltados para o bem ou para o mal. Infelizmente, quando esses grupos se formam em torno de ideais negativos, eles alimentam as regiões espirituais inferiores. Pensemos em como, aqui na Terra, mas decisões em grupo, como crimes organizados, guerras e a destruição do meio ambiente, criam ondas de dor que se espalham pela sociedade. Do mesmo modo, esses atos reverberam no plano espiritual, atraindo entidades com vibrações compatíveis. Estamos atualmente vivendo um período de colheita espiritual, um momento crítico para a humanidade. Todos os avisos dados por grandes mestres, desde Jesus até figuras como Chico Xavier e Divaldo Franco, indicam que as escolhas que fazemos agora determinarão nosso futuro espiritual. As mensagens de consolo e esperança sempre nos foram oferecidas, mas muitos irmãos permanecem presos aos vícios e ao descontrole emocional. Aceleração do apocalipse espiritual. Hoje, vemos o avanço acelerado dos eventos que muitos chamam de apocalipse. No entanto, essa palavra, frequentemente mal compreendida, significa revelação e não necessariamente destruição. É o processo de revelar o que está oculto, de trazer à tona as verdades espirituais que muitos ignoraram. Cada vez mais, as energias no plano físico e espiritual se intensificam. Tragédias globais, como desastres naturais, pandemias e conflitos, são reflexos dessa grande transformação que está ocorrendo. Por exemplo, pensemos nos incêndios florestais que devastaram grandes áreas da Austrália e da Amazônia recentemente. Embora possamos ver esses eventos apenas como tragédias ambientais, eles são também sinais de um planeta que está respondendo aos desequilíbrios criados pela humanidade. O que muitas pessoas não percebem é que a Terra está viva, e assim como nós, ela passa por processos de cura e renovação. O exército da luz. Em meio a essa turbulência, há forças de luz que estão mais próximas de nós do que nunca. Entidades espirituais superiores, que trabalham em nome de Deus, formam o exército da luz. Esses seres de elevada vibração estão constantemente nos ajudando, mas poucos de nós conseguem sintonizar com suas energias devido à nossa desconexão espiritual. Nos momentos de sono, por exemplo, muitos poderiam ser auxiliados em suas missões espirituais, mas a indisciplina e a falta de consciência espiritual impedem que isso aconteça. No plano espiritual, há uma imensa operação de resgate em andamento. Espíritos que desencarnaram em tragédias e catástrofes, como terremotos, inundações e acidentes, estão sendo socorridos de acordo com o seu merecimento. Mesmo as almas mais perturbadas são levadas a regiões onde poderão iniciar seu processo de despertar. E não pensemos que essas operações de resgate são apenas para os desencarnados. Muitos encarnados, durante o sono, são convocados a auxiliar nesses trabalhos espirituais. Um exemplo disso são os sonhos lúcidos que algumas pessoas têm, onde se veem envolvidas em situações de socorro, proteção e apoio. Esses não são meros devaneios, são projeções conscientes de nossa alma em serviço. Cidades intraterrenas e extraterrestres. Poucos têm conhecimento, mas muitas dessas operações
de socorro conduzem espíritos para as chamadas cidades intraterrenas, locais de refúgio e cura para aqueles que ainda não estão preparados para reencarnar. Essas cidades, que são mencionadas em diversas tradições espirituais, como a teosofia e o espiritismo, são centros vibracionais, que operam em harmonia com a Terra. Elas existem em dimensões espirituais mais sutis, invisíveis aos olhos humanos, mas acessíveis às almas que estão em sintonia com a luz. Além disso, a colaboração com irmãos extraterrenos é mais comum do que muitos imaginam. Espíritos superiores que habitam outros planetas ou dimensões trabalham em conjunto com os seres intraterrenos para auxiliar no progresso espiritual da Terra. Essas entidades, muitas vezes vistas como alienígenas na cultura popular, são na verdade seres altamente evoluídos que desempenham um papel vital na transição planetária. Infelizmente, devido à descrença, muitos encarnados que se deparam com essas entidades em projeções astrais retornam ao corpo, com medo ou choque, sem perceberem o imenso aprendizado que poderiam ter adquirido. O calma coletivo e as mudanças planetárias. À medida que o planeta acelera rumo a uma nova dimensão, vemos os efeitos de nosso calma coletivo. Desencarnes em massa, como os que vimos em eventos trágicos, estão acontecendo em função da grande carga de negatividade que envolveu a Terra. Ninguém é vítima do acaso. Os espíritos que desencarnam em tragédias estão cumprindo seus processos kármicos, resgatando suas dívidas e ajustando-se às leis divinas. As regiões onde houve exploração humana excessiva, como a corrida pelo ouro e os diamantes, estão agora colhendo o resultado de sua ganância. Um exemplo disso é a Serra Pelada, no Brasil, onde a busca desenfreada por riqueza destruiu vidas, causando revolta e sofrimento. Tais locais são símbolos do calma coletivo que agora se manifesta, e cada um dos envolvidos está ajustando suas contas espirituais. A reorganização da Terra. As mudanças físicas que a Terra enfrentará fazem parte desse processo. Os oceanos retornarão aos seus lugares. Aos seus lugares, os rios buscarão seus cursos naturais, e as montanhas sentirão os efeitos das perfurações irresponsáveis em busca de minérios. A Terra, como um ser vivo, está em processo de cura e reorganização, e isso é essencial para que ela possa abrigar uma humanidade renovada. Os desertos florescerão novamente, as terras destruídas pela ganância humana serão restauradas, e aqueles que permanecerem na Terra viverão em harmonia com o planeta e uns com os outros. Será uma nova era de paz e cooperação, mas, para isso, precisamos passar por esse processo de purificação, a proteção divina e o futuro da humanidade. Essas mudanças são guiadas por uma inteligência superior. A Terra está sob uma proteção amorosa e justa. Nenhuma alma, nenhum país, passará por isso sem a devida justiça divina. Tudo está sendo cuidadosamente planejado para que o equilíbrio seja restaurado. Não é o Sol ou a Lua que estão em desarmonia, mas a humanidade que precisa corrigir seus erros. Avancemos, então, com fé e confiança, sabendo que cada um de nós tem um papel a cumprir nesse grande processo de renovação espiritual, que possamos nos preparar espiritualmente, auxiliando na construção de um futuro melhor, onde a paz e o amor prevaleçam. Gratidão por assistir. Se puderem, deixe o like e se inscrevam. Temos vídeos novos todos os dias, além do sistema de membros, com vantagens exclusivas. Saiba mais na descrição do vídeo. Até!